A nossa expedição pelos municípios do Pará continua. Desta vez chegamos a Mocajuba, uma cidade banhada pelo extenso rio Tocantins. O Pará redescoberto em cores, riquezas, história, turismo, cultura, a vida social e econômica das cidades do Pará. Mocajuba tem origem na colonização da Amazônia e no passado o município já foi o maior produtor nacional de pimenta do reino. O Amazônia Mar de hoje já está no ar. Os colonizadores portugueses foram atraídos pelas riquezas da calha do Tocantins, e foi através dos rios que eles tomaram posse de terras amazônicas. Mocajuba encontra-se numa zona de fronteira, na microrregião Cametá, entre a Amazônia Central e a Amazônia Oriental, no nordeste do Pará, onde passa a linha dividindo, coincidentemente, a microrregião do Baixo Tocantins e a de Tucuruí. 7 municípios compõem a região: Abaetetuba, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Cametá, Baião, Oeiras do Pará e Mocajuba. Mocajuba está a cerca de 240 quilômetros distante de Belém, capital do Pará, na área também conhecida como região tocantina. O acesso principal e mais rápido para quem sai da capital é feito pela BR-316, alça viária IPA 151. Navegando pelos rios da região, a viagem de Belém até Mocajuba pode durar até 12 horas. Mocajuba tem o maior PIB e o melhor índice de desenvolvimento humano, além de ser uma das cidades mais antigas da região. De acordo com dados do IBGE, a população está estimada em torno de 30 mil habitantes, distribuídos na zona rural e urbana do município. Apesar da violência, apesar dos problemas ligados à violência que aumentaram nos últimos 10 anos, mas com certeza é um local no estado do Pará com uma possibilidade de vida para as pessoas muito tranquila. A maioria das pessoas se conhecem, se dão muito bem, vizinhos ainda conversam. E esse é um dado importante para que a vida seja boa. A cidade de Mocajuba fica às margens de um dos maiores rios do Brasil. E neste ponto, o imponente Tocantins chega a uma largura de quase 3 quilômetros. A história de Mocajuba começa a partir de 1854, em uma porção de terra firme na margem direita do rio Tocantins, precisamente no furo Tauaré, onde foi instalada a povoação do Maxi. Lá no Maxi, onde se instalou a primeira freguesia, chega um determinado período que o local fica inadequado, principalmente para a atividade comercial, também para o fluxo de embarcações. E então esta freguesia, que antes era no Maxi, se desloca para esta área que era um sítio de um senhor, João Machado, que doou esse sítio para que se instalasse essa nova freguesia. Daí é que advém o nome Mocajuba. Mocajuba é uma junção de um nome indígena,
Mocajatuba, lugar abundante de Mocajá, que Nhangatu significa Mocajuba. Então essa nova área era uma área mais alta, com uma profundidade maior para navios de maiores calados, que vão poder fazer o círculo de navegação, que a área fluvial era o principal meio de transporte. A fundação como município data de 1895, com o decreto de número 117 de 18 de setembro, que criou prefeituras em 6 cidades, entre elas a de Mocajuba. Mas em 1911, a cidade foi dividida em 2 distritos, Mocajuba e São Pedro de Viseu. Em 1930, o distrito foi extinto e a área foi anexada à cidade de Baião. 5 anos depois, Mocajuba foi recriada. O Pará destaca-se no cenário nacional como o estado brasileiro que mais titulou terras em prol dos remanescentes das comunidades de quilombos, cujos direitos estão consagrados no artigo 68 da Constituição Federal de 1988. Em pelo menos 40 dos 144 municípios paraenses, existem comunidades remanescentes de quilombos. Em Mocajuba, a comunidade São José de Icatu teve origem em 1770. O município de Mocajuba ele conta com 9 comunidades remanescentes de quilombo, sendo todas 9 tituladas. E a comunidade de Icatu, que é a nossa comunidade, ela foi a primeira comunidade a ser titulada no município, né? Ela é a mais antiga comunidade do município, como uma comunidade quilombola. E lá foi titulado no dia 30 de novembro de 2002. A comunidade de Icatu é formada por remanescentes de escravos, que buscando liberdade fugiram das fazendas localizadas em Abaetetuba e Igarapé-Miri. As famílias que moram aqui sobrevivem basicamente da agricultura de subsistência. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer a movimentação econômica de Mocajuba. Já eu volto. O município de Mocajuba tem forte legado nas áreas da produção agroextrativista. E nos últimos anos, os produtores da região decidiram investir no solo fértil da região. E o agronegócio voltou a ser um dos pilares da economia municipal. Acompanhe. A cobertura vegetal do Baixo Tocantins é classificada por especialistas como floresta equatorial densa. A população rural ocupa 2 dinâmicas distintas: terra firme e a região das ilhas. Na primeira predomina o cultivo da mandioca para a produção de farinha. Enquanto nas ilhas, o açaí e o cacau despontam como os principais cultivos da população ribeirinha. O cacau ele surge do século XIX, da época do Brasil Colônia. Esses cacauás foram plantados nas ilhas do Rio Tocantins, na época pelos escravos. As amêndoas produzidas aqui já chegaram a ser expostas no Salão Internacional do Chocolate em Paris, considerado o maior evento do gênero no mundo. Foi feito daqui a amostra para lá. Lá para a França. Lá para a França. E eu fui um dos que fez preparei a produção, né, aqui para ir para lá. E qual é a diferença
do cacau produzido em terra firme para esse aqui da várzea? Esse cacau aqui, porque esse cacau aqui, ele não tem tóxico nenhum, né? Não tem borrifação, não contém adubação, entendeu? É a diferença essa nossa. E a qualidade é boa? E a qualidade é uma das melhores, porque é nativo. Mocajuba é um dos grandes produtores de cacau de várzea. A produção chega a 300 toneladas ano. São pelo menos 500 famílias envolvidas na produção direta do cacau. Além da palmeira do açaí e do cultivo de cacau nas ilhas, a produção de pimenta do reino em terra firme também desperta interesse de quem vive no campo. A pimenta ainda é um item da agricultura que fomenta a economia regional aqui. Sim, aqui é. Tem muita gente que hoje planta e vive do cultivo da pimenta. Justamente. Aqui na região de Mocajuba, a colônia de Mocajuba, a produção daqui mais é a pimenta do reino. Daí eles têm o açaí, tem o cacau, né? Mas todo mundo planta a pimenta do reino. Em 2010, a Petrobras chegou a investir 330 milhões de reais na produção de biocombustível de óleo de dendê no Pará. O estado já era líder brasileiro no plantio de palmas e tinha mais de 80 mil hectares de árvores. Em Mocajuba, 300 hectares de terra foram arrendados para servir como viveiro. O projeto foi criado para ser instalado nos municípios de Baião, Igarapé-Miri, Cametá e Mocajuba. Mocajuba é uma cidade com economia diversificada, com um eixo econômico girando em torno da indústria de fora, dos produtos oriundos da agricultura familiar e também da área de serviços. Quase todos os dias, a cidade recebe demanda da população dos municípios de Baião, Cametá, Moju, Oeiras do Pará e Tucuruí. Mocajuba é um ótimo lugar para vender e também comprar produtos e gêneros alimentícios. Muitos destes negócios são feitos aqui no Mercado Municipal de Mocajuba, o mais grandioso da região tocantina. E a comercialização dos produtos começa a ser feita logo nas primeiras horas da manhã. O nome original é Mercado Municipal Miguel Dias de Almeida. Levou 12 anos para ser concluído. Foi oficialmente inaugurado em 31 de maio de 2008. Movimentamos em torno de quase 20 mil por mês. E através disso é o gênero que chega, que o nosso produtor traz para vender e na medida disso faz sua compra, que movimenta a economia, numa variedade de produtos que nós temos de venda. Nós temos o peixe, nós temos a carne, nós temos o frango e nós temos estivas em geral, nós temos a área de armarinho em geral e uma variedade de produtos para ser vendido no nosso mercado. O chamado Merca Shopping tem mais de 200 lojas e aproximadamente 8 mil metros quadrados, divididos em hortifruti, variedades, camelô, mercadinhos, açougue, bares, restaurantes, espaços para a venda de frangos e peixes e ainda tem banheiros e espaços de lazer. É uma feira bem diversificada. Não tive esse problema em encontrar alimentos aqui, apesar de não ser daqui, né, eu sou de Belém, mas eu consigo encontrar uma gama de alimentos que eu encontro em Belém também. No próximo bloco você vai conhecer os atrativos naturais de Mocajuba. A nossa viagem pelo Baixo Tocantins ainda não terminou. Não saia daí.
botos se tornaram grandes atrações no município de Mocajuba. Aqui os mamíferos interagem com as pessoas. A espécie é vista com frequência na orla da cidade. O barulho das embarcações parece não incomodar os animais, que nadam livremente nas águas do rio Tocantins. A farta alimentação pode ter causado a aproximação dos animais. O comportamento chamou a atenção de biólogos, estudantes e veterinários da Universidade Federal do Pará. O nosso grupo tem várias linhas de pesquisa atuando. Nós trabalhamos com bioacústica, que é o estudo dos sons que os animais emitem, com a parte de genética. Agora a gente está utilizando aqui, começou a utilizar agora uma ultrassom para ver a taxa, os batimentos cardíacos desses animais. Tem gente trabalhando com a etnobiologia, que seria a percepção que as pessoas, né, que as comunidades locais têm em relação aos animais. Então nós temos várias frentes de estudo sendo feitas atualmente. Segundo os pesquisadores, os botos começaram a se aproximar da margem do rio justamente na época da criação do mercado, na década de 70. Como uma cidade que tem como elemento marcante a religiosidade, especialmente a religião católica, Mocajuba festeja anualmente Nossa Senhora da Conceição. É preciso crescer, amar e aceitar, por causa do rio a vida dá. A Igreja Matriz traz em sua arquitetura um pouco do traçado histórico da cidade. Embora nunca tivesse sido concluída, a obra na Praça da Conceição desperta interesse dos visitantes. Essa festa ela se estende de 28, antes de 28, com as peregrinações, e na Igreja Matriz ela começa a ser aprofundada da melhor maneira possível a partir do dia 28 e se estende até o dia da festa, que é 8 de dezembro, com a participação de muita gente que vem de fora. É muito bonita a festa de Nossa Senhora da Conceição. O município de Mocajuba está dividido em duas partes, a região de terra firme e a região das ilhas. As ilhas mocajubenses abrigam centenas de famílias. Como é que é a vida aqui? A mesa está farta. Muito peixe, muito camarão. Vida tranquila, simples. Trabalha para sobreviver, né? Pesca, e outros produtos que contribuem também, né, na economia da família. Mas a sobrevivência mesmo é da pesca. Aqui a vida ribeirinha é bem simples. A pesca de subsistência e o extrativismo vegetal são as principais fontes dos moradores. O senhor gosta de morar aqui? Gosto. Por quê? Bem, porque foi nascido e criado aqui. Os meios para sobreviver, para mim, é mais fácil. 3 horas da madrugada, eu me acordo, pego uma malhadeira, pego a canoa e saio. Quando dá 6 horas da manhã, eu chego. Não para vender, mas para o almoço, para janta. Mocajuba apresenta em sua área geográfica atrativos naturais que atraem visitantes o ano todo. As praias dos Górgons,
camaleão e prainha são as que mais se destacam. Na terra firme, dentro da área geográfica do município, o destaque fica por conta de vários igarapés de águas límpidas e geladas, opções naturais para os amantes da natureza. Mocajuba tem vários pontos turísticos que são muito belos, muito, como a gente pode ver, esse aqui é um deles, né? E diante desta beleza amazônica, a gente se despede de Mocajuba. Mas você pode acessar o conteúdo deste programa no nosso site. E na semana que vem estaremos juntos em mais uma aventura pela Amazônia Paraense. Até lá!